voltar aqui, que tem um monte de boa noite. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Nádia. Boa noite, Cris. Boa noite, Ateliê. Sol Arteira. Boa noite, mãe. Boa noite, vó. Tainara, Ana Maria, Ana Valéria. Boa noite, todo mundo. Obrigada por mais uma vez estarem aqui com a gente. Eu deixei o computador sem som dessa vez. Boa noite, mozão. Boa noite a todo mundo que tá aí na live. Tudo bem com você? Tudo ótimo com você. Bem também. Mais uma sexta-feira aqui. Mais uma sexta-feira, né? Mais uma live, era para ter sido ontem, mas graças a Deus, né? O Dia da Criança foi um sucesso, né, mozão? Foi bem legal. Foi bem legal o cupom que o mozão fez de Dia das Crianças, graças a Deus fez um super sucesso, então ontem eu tive que colocar a loja no lugar, né? A equipe não é muito grande, né? Não, a equipe não é muito grande. Mas foi bem legal essa ideia. Foi sim. Então fez muito sucesso, obrigada a todo mundo que participou, viu? É muito importante pra gente e a gente ficou muito feliz com o sucesso, obrigada mesmo. Tem mais gente chegando? Boa noite, Cláudia, boa noite, Vera, boa noite, Marta, Isabel, sejam bem-vindas. Bom, antes de começar a peça de hoje, vou mostrar a peça da aula de membros que saiu hoje, né? Os membros aqui do canal do YouTube, quem não conhece, você assina o nosso canal, são R$ 6,99 por mês, R$ 6,99 por mês, e vocês têm acesso a uma aula nova por semana e ainda participam do sorteio de peça pintada que a gente faz todo dia 1º aqui no canal. Hoje saiu a aula de membros dessa semana, né? Deixa eu ver se eu não vou ir mais para trás. Ó, a aula de membros dessa semana é essa placa com ganchos para pendurar canequinha de café, né? Na foto que eu postei no Instagram ainda tá com umas canequinhas de ágata que a gente tem aqui em casa. Aqui cabe 6, dá certinho. E aqui é uma pintura com stencil, tá? Então, quem é membro e ainda não viu, essa daqui é a aula exclusiva dessa semana. Espero que vocês gostem. Você adorou a peça, né, mozão? Adorei. E aí, quando você colocou as xícaras, eu fiquei impressionado, assim. E no nosso caso, as xícaras ainda combinavam Combinavam, né? a pintura, assim. Ah, eu aproveitei. Eu tava aqui trabalhando, né? Aí você chegou em frente assim, mostrou, eu falei, opa. Ficou bem legal, né? Mas tá muito bonita na live, viu, mozão? Tá? Mulher bonita. Esse gordinho aqui tem sorte. Bom, então hoje a gente vai trabalhar uma placa rústica. A gente já sabe, né? Adoro uma pecinha rústica. A placa de casinha que a gente fez segunda-feira fez o maior sucesso. O pessoal gostou muito dessas placas rústicas, porque não precisa fazer muita coisa e já fica super bonito, né? E como a gente tá chegando aí perto do fim de ano, falta pouco, né? Agora acho que vai voar. É legal, o legal é que eu quero dar opções para vocês, não só de peça para venda, como peça para presentear, que sejam coisas rápidas e bonitas, né? Quando chega o fim do ano, vai assim. Então, é interessante que vocês tenham opções de presentes ou peças para vender que sejam bonitas e fáceis de fazer, que dê para render bastante aqui no Natal, né? Por enquanto, não fiz mais Natal, né? O mozão não deixa. Então, eu não pintei mais Natal por enquanto. Então, intercalada, né? Até porque chegaram bastante peças, né? Chegou bastante coisa. Tudo, a gente fez um investimento, né? E também tivemos uma boa resposta, né? Graças a Deus. A família agradece. Bom, vamos agora então para a nossa peça, né? Mozão, tem muita gente dando feliz aí, né? Dia dos professores. Ah, é, hoje é dia dos professores, né? É minha professora favorita. Ah, é, mozão? Opa! Obrigada a todo mundo. minha avó, né? Mas minha avó é falecida. É. Obrigada, eu recebi muitas mensagens no direct, no WhatsApp, fiquei bem feliz, viu? Obrigada mesmo. Tudo que eu faço aqui é com bastante amor, faço bem de coração para vocês, então eu fico super feliz e foi uma grata surpresa hoje, porque eu recebi muita mensagem mesmo. Então, obrigada mesmo, viu? E parabéns todas as professoras e professores aí. Não tenho o que dizer, né? É uma profissão linda, seja lá o que você ensine, se é de escola, se é de trabalhos manuais, qualquer tipo de professor que você seja, é uma profissão muito bonita. Então, fico muito feliz de fazer parte aí. Obrigada mesmo, viu? Então, vamos para
para a parte boa, né? Qualquer dúvida, mozão vai passando aqui para mim e a gente vai conversando, tá bom? Até seu pai te deu, ó, parabéns pelo seu dia, professora Elis, seu pai tá mandando. Obrigada, pai. Ó, parabéns, Elis. Obrigada. Ó, a Rita falou que a compra dela chegou hoje, obrigado pelo mimo, amém. Eu que agradeço. Nossa, hein? Mal começou a placa, a gente ela linda, hein? Você gostou, mozão? Já gostei do que você fez aí, hein? Gostou? É que a gente mora junto, a gente trabalha junto, mas não fica vendo o trabalho do outro, né? Não. Nas lives, né? Então, tu não susto agora. Não, eu não adiantei quase nada praticamente, né? Deixei bem pouco adiantado aqui para fazer com vocês. Essa placa aqui é uma plaquinha rústica no mesmo molde daquela casinha que a gente trabalhou sábado. Para quem não sabe, aquela placa da casinha de segunda tem 2 modelos, L mais 1. Temos essa de coração, que faz parte da mesma coleção, tem placa redonda rústica e tem a placa retangular também. Então, para quem gosta de uma pintura rústica e não quer perder muito tempo, só o fato dela ter esse formatinho já ajuda muito pro efeito rústico da nossa peça, tá? Eu coloquei uma enquete nos stories lá do Instagram, né? Perguntando qual frase o pessoal gostava mais. Se era o Ho'oponopono, né? Que eu entrego, confio, aceito e agradeço. Ou se era Deus é bom o tempo todo. Eu não falei nada, a minha frase preferida é Deus é bom o tempo todo, né, mozão? Eu gosto muito dessa frase. E ganhou disparado, tá? Então eu vou usar essa frase aqui, mas quem votou no Ho'oponopono pode colocar aqui também, que cabe, tem a frase lá no site também. E fica certinho no tamanho da placa também. Então fica 2 opções aqui para vocês, tá bom? O que eu fiz aqui? A nossa placa em MDF. A única coisa que eu adiantei, ainda mais que hoje tá esse tempo úmido, né? Demorou para secar. Eu fiz esse stencil aqui da Opa só no centro da nossa placa com massa, tá? Então, cadê aqui? Então eu fiz ele com massa aqui certinho. Opa. É massa corrida? É massa corrida. O que eu fiz? Eu tenho uma lata de massa corrida da Souvenir aí, aquela latona, né? Rende pra caramba. A única coisa que eu fiz é que como eu sei que eu vou trabalhar pintura em cima e eu não tinha certeza, nem tenho ainda certeza do que eu vou trabalhar por cima, eu peguei a massa corrida e misturei com um pouquinho de cola. Então eu peguei a massa, coloquei no isopor, coloquei um pouco de cola branca, misturei bem com a espátula e daí fiz a nossa textura aqui com o stencil. Deixei secar bem e foi isso aqui que eu adiantei, tá? Hoje a paleta de cores é delicada também, até que se prove o contrário, né? Então, vou começar. A gente tá tentando fazer nem muito escuro, nem muito claro, né? Ainda tô naquela transição. Bom, pra quem sabe, né? O pessoal sabe. Quando é uma peça mais rústica assim, eu gosto bastante de trabalhar com 2 tonalidades no fundo. Eu acho que fica um efeito bem legal. Então, eu vou começar com o fundo aqui dessa faixa, que tá com stencil. Vou mesclar as cores Cubatão e Orégano. Cubatão aqui é uma das minhas cores preferidas. E o orégano que faz bastante sucesso lá na loja virtual, viu? É uma tonalidade bem bonita. Então, deixa eu pôr um pouco aqui no isopor. Vou pegar um pincel chatinho, de preferência de cerdas mais macias, né? Cabo amarelo eu não costumo usar para fundo. Vou dar preferência aqui para começar com o orégano, porque eu quero que o fundo fique mais para claro, tá? Então, vou puxar aqui. Pode falar. A cor chumbo tem aí? A cor chumbo? É. Tem. Então beleza. Tá fora de estoque aqui, que eu vi agora. Tem que falar com a funcionária que mexe no estoque da loja virtual para elas prestar atenção no que ela tá A fazendo. Jane perguntou se tá começando agora. Tá começando. Tá começando sim, Jane. Chegou no início. Seja bem-vinda. A Nádia falou obrigada, parabéns para todas ou todos os professores. A Tainara já falou que já gostou da placa desse jeito. Ficou legal, né? A Jane mandou um parabéns aí também. Obrigada. Aí a Mara perguntou se tá travando para vocês também. Aqui não tá travando. Aqui não, eu tô com a tela aqui do lado, tá bem tranquilo. Ele inicia dando boa noite. A Boa Cláudia noite. chegando, parabéns pelo seu dia, prof. Obrigado por todo o ensinamento que você tem nos dado. Eu que agradeço. Fico bem feliz, viu? Você merece, Mozão. Trabalhadora, vejo que você se dedica aí. Então, ó, vou aproveitar que hoje o tempo tá úmido, né? Tá chuvoso, então tá demorando um pouco mais para secar. Já vou passar uma mão aqui na placa inteira.
Vou pegar o Cubatão aqui com o mesmo pincel e vou fazer pinceladas aqui, ó, das pontas pro centro. Eu gosto de fazer sempre das pontas pro centro, porque eu acho que o acabamento fica mais bonito. Vou virar aqui. Vou pegar o Cubatão e aqui a mesma coisa, ó. Não fiquem alisando muito no mesmo lugar, senão acaba misturando as duas tonalidades e vira uma terceira. Não é a intenção, a gente quer que apareça as duas cores mescladas entre si. Tá? Vou secar aqui, vamos ver se vai precisar passar uma segunda demão ou não. Vou fazer mais uma vez. Fazer a pergunta, né, que não quer calar no meu cérebro. Por um acaso, vocês querem que eu faça mais videozinhos daqueles gravados e editados com peças de Natal? Ou vocês já estão tranquilas de Natal esse ano? Eu quero tirar da minha consciência. Mas noção, Ah, eu gosto tanto. Não, você pode fazer quantas vezes você quiser, noção. Uma vez você abrir o canal, todo imagina. Ah, eu sei, mas eu Aí, gosto. se alguém não quiser, é só não clicar no vídeo. Quem quiser vai clicar no vídeo. Eu sei, mozão, mas eu gosto de saber o que o pessoal quer. Ah, tá. Imagina. A Mel tá sonhando, ó. A Melzinha tá sonhando aqui. Tá longe já. Tá, né? Mel, Melzinha. eu gosto de saber, porque eu já faço voltar da aula pra elas. Você adora pintar Natal, né? Adoro. Acho a coisa mais linda a decoração Eu de não tenho Natal. poder pra nada, assim, do tipo... Eu sei, mozão, eu falo fazendo piada, mas eu Tá. quero saber se elas querem ou não, porque Ainda daí chega um eu comentário aqui. ponho foco no que elas querem mais. É melhor para o primeiro comentário que eu vi. Boa noite a todas, adoro seus vídeos, com qualquer tempo. Ah, então tá bom. Obrigada. Fazer Todo assim. mundo quer, moço. Todo mundo quer Natal, mozão? O Natal não quer ruim, ó. Natal não quer ruim Ó. mesmo, adoro Natal. A Ana Vali falou, ó, na minha humilde opinião, ó, tem bastante Natal no canal. Prefiro peças rápidas para pentear. Legal. Mas, assim, Por ó, isso que eu estou perguntando. É legal ter esse feedback, é o que eu falei, né? Às vezes Natal, É, que até as peças de Natal estão em... tá tudo em promoção. Tá tudo em promoção no site, né? Tá tudo na categoria de queima de estoque Tem já. até um membro, né? Uma membro que falou, né? Que às vezes chega no Natal as pessoas têm que esperar, então é bom aproveitar. Agora, Ah, é, porque essa queima de estoque é porque não vai ter reposição, né? vai ter redução no próximo ano só, né? Só Natal 2022. Vai dar o Natal, aí não tem como, né? Ó, agora eu vou trabalhar com as cores craft e branco mesclados também. Vou fazer nessas duas faixas aqui do lado, tá? Nas duas faixas laterais. Vou pegar um outro pincel. Nossa, todo mundo tá te dando a volta pra pintar Natal aí. Todo mundo? É. Vocês não sabem o que estão fazendo. O mozão não aguenta mais ver o pintar Natal. Que é isso? A única coisa que eu achei que precisava trocar mesmo... Não, o Natal precisava trocar um pouco. Porque também agosto a outubro, né? Imagina.
É Vai que fazer- o pessoal que trabalha Vai dar uma- com artesanato tem que começar bem antes, né? É verdade, eu não trabalho. A época que eu dava aula presencial e vendia peça pintada só, eu começava a pintar Natal em março. Eu ia pintando Natal e ia guardando. Uma coisa que nós vimos semana passada, Ah, não, ano passado, né? Foi o tanto de pessoas que te procuraram para perguntar se você tinha peça de Natal. é para Se elas presente. se pintarem, né? Quem trabalha com isso é importante, porque não, teoricamente no final do ano é um presente que as pessoas podem comprar e presentear rápido, né? Eu não sei, né? Eu sou suspeita, né? Eu acho que esse ano vai ser muito legal de venda, porque é o nosso primeiro Natal com vacina, Ah, depois da pandemia, né? né? Então eu acho que vai ser um Natal bem próspero esse ano, viu? É, tanto que a gente já tá falando, né? Para passar lá com meus pais, seus pais, Uhum. meus filhos, tem. Eu acho que vai ser um Natal bem próspero, tomara. Mas a dica de peças rápidas para presentear é bem boa. Essa daqui é uma delas, né? É. Quero ver como vai ficar, hein? Eu também. Você já tem ideia? Não. A museu não dá para pensar em tudo. Ó, eu acho que aqui, ó, a Ana Luz Remy deu um ótimo comentário agora. Tá. Elis, acho sim, ainda tem que ter peça de Natal. Meu palpite, intercala. Né? É tão difícil, né, museu? Eu falo pra você que bom senso. Com bom senso você vai em qualquer lugar, sabe? Tem que saber a hora de. A louca do Natal. Não tem problema, é que é engraçado, né? É engraçado, né? Você gosta de negócio, vai que vai, né? Vou. Pra quem não sabe, um detalhe deles que é engraçado, ela gosta de um chocolate, ela acaba com o estoque da americana de chocolate. Até que ela enjoa daquele chocolate, ela troca, mas até acabar com o estoque. Deixar secando, terminando de secar o natural também. Deixa eu pegar um outro pincel. Agora, as duas faixas da ponta aqui, vou passar o sorvete. Agora eu vou passar só ele, sem nenhuma outra cor junto, tá? Eu sempre esqueço de pedir, tá? Mas quem puder curtir e compartilhar, agradeço muito, tá? Pra ajudar nosso canal a crescer. Nunca lembro de pedir. É importante, É né? importante, mas eu nunca lembro. É muita coisa pra pensar, né, mozão? Ó, assim, ó. A sua mãe, ó, falou que vai comprar muito Natal e a lista de presentes já está pronta. Ó, sogra, eu esteja aí na sua lista de presentes, agradeço, viu? A Cris tá te dando boa noite, Cris Simon. Boa noite, tudo A bem? Yara tá, boa noite, Boa estou aqui noite. firme e forte. A Estela, parabéns pelo seu dia, querida Elis. Obrigada, Estela. O mozão é o seguinte, mozão. É. Se você pintar, a gente gosta. Não Você sabe não pode enjoar de mim, assim. Mozão. Não enjoar, aí não dá, né? quem em sua consciência vai enjoar de você? É, bonito. Esse é o mão aí. Quem viu que eu compartilhei os stories, o mozão lá no estádio do jogo do Corinthians essa semana? É, eu fui, Você sou pé foi, né? quente. Você é pé quente? Nossa, o Corinthians tá perdendo estádio comigo lá, é difícil. Foi terça-feira, não foi? Terça? Terça ou quarta? Acho que foi Foi terça. quarta. Foi quarta? Ah, agora não lembro. Não foi quarta, foi depois do feriado. Foi, porque terça foi feriado, foi depois. Nossa, que alegria voltar pro estádio.
passar mais uma. Passando 2 demãos, para não ficar muito transparente, mas também não precisa cobrir por completo, que eu acho que ajuda bastante na peça mais rústica ter um fundo um pouco mais manchado. Então, 2 demãos eu acho que tá tranquilo aqui. A Lúcia falou, não sou fã de futebol, mas o Atlético até agora está dando show. Tá mesmo, tá jogando muito. Vai ganhar aí o brasileiro depois de 50 anos. Aí a Ana Lúcia falou, a Cacá é de Capricórnio, mal. É verdade, né? Gosta de negócio, vai que vai. É engraçado. É, né? Você dá Já risada. gostou de outra coisa, né? Do tipo... Peraí que agora eu tenho que secar bem aqui para continuar. Ah, bom. Tem uma prata, né? Tem muita prata. Pode falar, mamãe. É porque sempre quando a gente vai no restaurante, Ah, eu peço... Eu sempre procuro prato diferente, né? eu peço sempre o mesmo. Você gosta do prato, você pede aquele prato. Gosta até enjoar, Até enjoar dele. Eu peço sempre um diferente. né? Agora eu vou pegar o branco, vou pegar o pincel de cabo amarelo grande, esse aqui é o tamanho 22, e eu vou trabalhar uma luz seca aqui na nossa textura, tá? Agora a gente vai dar uma realçada nela. Então, ó, como já tem a nossa textura aqui com a massa, vou vir com a mão bem leve, por enquanto sentido vertical aqui. E eu vou começar a realçar o relevo da nossa placa. Ah, que legal, a imagem tá boa, viu? Tá boa? Tá. A Flávia tá dizendo boa noite. Boa noite, Tá Flávia. falando boa noite a todos, né? E a Norma também. Boa noite. Obrigada por estarem aqui com a gente. E se puderem deixar aquele like, né? Agradecemos muito. No meu canal que não tem audiência, eu falo, né? Deixa o like se tá gostando ou por dó, né? Mas não é o seu caso. No meu canal, que ele sempre faz a live sozinho pra gente, né? Ô, mozão. Agora eu vou pegar aqui, vou fazer a mesma luz seca, só que eu vou cruzar. Vou fazer agora na horizontal. Assim, se tiver algum pontinho que a luz seca não pegou fazendo na vertical, aqui cruzando já aparece mais. Eu quero que apareça o nosso relevo, mas que fique uma coisa bem delicada. Então, eu inverti aqui, né? Eu joguei o fundo mais escuro aqui no centro para poder iluminar e clarear. Aí, aqui já vai conversar um pouquinho mais com essas faixas laterais que são mais claras. E é legal que fica com um efeito bem bonito. Só tomem cuidado com a quantia de tinta mesmo, para não ficar muito pesado, né? Vamos pegando o desenho aos poucos e revelando ele devagar. Horizontal e vertical, né? Nunca na diagonal, tá? Então, ó, fica com um efeito super bonito. Fica bem delicado. Tá vendo? A gente realça a textura do nosso stencil aqui direitinho. Opa, tem tinta aqui. Tá. Então, feito isso, deixa eu deixar o pincel de lado. Agora eu vou pegar
o queridinho e o terror de todo mundo, né? Vou pegar o chanfrado 18, que é aquele grandão que eu gosto de trabalhar em caixa, em bandeja. E eu vou fazer um sombreado aqui na nossa placa, mas eu pretendo fazer uma sombra mais estreita, tá? Eu não quero que fique nada muito pesado. Vou fazer com o breu. Não vou sombrear, não vou sombrear todos os lados. O que que eu vou fazer? Eu vou sombrear por fora dessa faixa, então aqui, e vou sombrear por fora aqui, tá? Então, é como se essa faixa estivesse na frente e ela estivesse fazendo sombra sobre essa e essa tá fazendo sombra sobre essa, tá? Então, eu vou fazer desse lado aqui, ó, tudo espelhado. Mas é pra fazer bem tranquilo, só pra dar um detalhe aqui na placa. A gente falou que vai deixar que tá tendo temporal com raios, ela vai sair um pouco lá do Rio. Nossa! Não sei como é lá, é complicado, morei lá, né? A Giovana falou assim, boa noite, ideias de placas redondas de Natal, aquelas de MDF 3mm. Oi? Eu não entendi, mozão. Boa noite, ideias de placas redondas de Natal, aquelas de MDF. Ideias? É. Nossa, mas tem um monte, Mas ela gente. tá te dando mais sugestões de fazer Mais sugestão daquela placa Isso. redonda, ela tá pedindo. Isso, Ah, você entendi. falou. Sim, não, eu não tinha entendido quando você tava A placa falando. redonda lá é outra coisa também ao contrário, né? Que Você adora, né? Eu acho ótimo, porque ela é simples, não é caro, né? Não é um produto caro que as pessoas podem adquirir e ela fica linda em qualquer lugar. Pode deixar, então. Agora eu entendi. Eu não tinha entendido com você lendo, mozão. Tanto, ela é, acho que o item que mais vendeu do site, né? Olha. Ó, tá vendo? Tô fazendo uma sombra bem delicada, tá? É só pra realçar a divisão. Ó, a Nádia falou, a pintura vai crescendo e ficando cada vez mais linda. A gente vai colocando os detalhes aos poucos, né? Eu, pra variar, nunca sei direito o que eu vou fazer, eu só tenho uma noção. Então, a gente vai fazendo devagar pra saber até o limite, né, do parar. Às vezes, a gente começa a colocar muito enfeite, a colocar muita coisa e fica poluído, né? Então, eu gosto de fazer os detalhes e ir crescendo com a placa aos poucos pra gente ir enxergando. E vendo se realmente precisa acrescentar mais coisa ou não. Nem precisa colocar fita Aí ela crepe. falou, essa textura parece uma renda. Ficou bonito, né? E a Rose falou, boa noite, lindo demais. Boa noite, obrigada. Eu peguei esse stencil aqui, que é o Colonial, da Opa, né? Mas tem um outro no site que chama Arabesco Coração. É no estilo desse daqui, também fica lindo. É que esse daqui eu ainda não tinha usado nas lives. O do coração eu já usei. Mas esse do coração que eu tô falando também fica uma graça, viu? Fica super delicado. Ele não tá fácil ainda, que às vezes você pode pegar ele. Não, não tá. Mas ele é bem bonito. Adoramos o stencil de fundo, né? E aí, ó, a Ana Maria falou, ó, sombreado de Vinelis. Obrigada. Esse pincel rende muito, viu? Não é o pincel, não, moção. Não, mas o pincel é assim. Eu sei que o pincel é bom. Tem que ter um pincel bom na mão, senão não tem milagre, né? Mas esse pincel é uma delícia, ele segura uma quantia de água ótima. Ele segura uma quantia de água muito boa. E hoje tá chovendo, então o tempo tá úmido, demora um pouco mais para secar. A gente tem mais tempo para trabalhar. Mas quando tá aquele dia quente, nossa. Então o fato dele segurar mais água ajuda demais. E ele é firme, eu gosto quando o pelo do pincel é mais firme. Não curto o pelo do pincel muito molenga. Eu tenho mais domínio pra... Eu tô seguindo o risco aqui, eu não pus fita crepe, eu tô seguindo o risco da placa, né? Por ele ser firme, eu tenho mais autonomia aqui pra trabalhar. Tá ficando muito bonito, viu, moção? Obrigada. Deixa eu secar.
vou continuar com o breu, né? A cor que a gente sombreou aqui. Vou pegar outro pincel de cabo amarelo. Esse aqui. Vou pegar um pouquinho menor. Vou pegar esse aqui, que deve ser o 14, tá? O que que eu vou fazer? Vou fazer uma pátina, mas só para realçar esses vincos aqui, tá? Não vou fazer na placa toda, é só nos vincos, pra gente realçar o desenho deles. Então, vou pegar aqui, vou tirar bem o excesso, vou vir no vinco, o pincel tá de perfil, eu vou vir aqui, ó, e eu vou puxando. Só pra dar aquela realçada mesmo no corte da placa. Ó, moção, tem duas perguntas aqui, ó. Pode falar. A Cris, ela perguntou assim, Cris Simon, né? Uhum. Querida, queria pedir uma ajuda. Não sei se só sou eu que tenho dúvidas. Mas como pintar stencil? Vi sua pintura de cebola, alho, você já tinha uma noção? Como pintar o stencil? Você tinha uma noção quando você viu o stencil? Sim, tinha. O stencil da cebola e do alho que eu fiz são stencils antigos. Então, eu já vi trabalhos que trabalharam a pintura com stencil só de pincel pituá. Eu só peguei e dei um upgrade com o pincel chanfrado e os detalhes. O que que acontece? Eu vi lá o stencil do alho, vai? E eu já vi o stencil do alho pintado pela mão da Mayumi com pincel pituá, certo? Mas eu não vou fazer ele com pincel pituá, eu quero fazer o meu alho. Então, eu pego e agrego o que eu sei de pintura country na pintura com stencil, entendeu? Eu mesclei a pintura com stencil e a pintura country, aí deu aquele alho, entendeu? Quando eu comecei a aprender a pintar, eu comecei a aprender com pintura country. Não foi com decupagem, nada. Veio decupagem depois, veio Bauer, vieram as outras técnicas. Mas a primeira técnica que eu aprendi foi o country, e eu adoro country. O que que eu fiz? Eu peguei o desenho do stencil e eu consigo mesclar as duas técnicas, a pintura decorativa do stencil e o country, e eu faço um alho meu, entendeu? Eu acabei agregando um pouco do meu conhecimento e um pouco do que eu já tinha visto e fiz um alho meu. Não sei se deu para entender. Ó, aí a Rose falou, ó, Rose Silva, boa noite, seus trabalhos são maravilhosos. Boa noite. Aí a Mariana Galvão, ó, que é membro também, Alice, para sombra, tem que ter mais água do que tinta para fazer sombrear? Com certeza. O meu, se eu passo mais de uma vez, vai tirando tinta ao invés de sombrear. Vai tirando tinta ao invés de sombrear, tá. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu posso fazer para te mostrar. Eu sei por que o seu tá arrancando. Deixa eu pensar aqui. Vou fazer aqui atrás, pode ser? Não sei se vai dar muito certo, mas você vai entender o X da questão que eu vou te explicar, tá? Rapidinho. Vou pegar com preto. Vou pegar com preto, porque daí você vai enxergar melhor. Era interessante que tivesse um fundo, mas eu não tenho nada com fundo aqui, eu já sombreei esse. O que que acontece? Quando você vai sombrear uma peça, você tem a borda para você sombrear, não tem? Quando você vai sombrear a tua borda, provavelmente você começa sombreando aqui em cima da borda, certo? E daí você vai ficar passando o pincel e o que que acontece? Você tá aqui em cima dessa borda e ela tá estreitando a tinta, ela vai ficando cada vez mais fina, certo? Eu não começo em cima da borda, não sei se você reparou a hora que eu tava sombreando lá atrás. Eu começo antes. Luna! Então, ó, eu não começo aqui em cima, eu começo antes e eu vou empurrando até a linha. Empurrei até aqui a linha, volto antes e vou alisando até aqui a linha. Precisei passar de novo? Começo antes, tá vendo? Então, na verdade, o que que eu faço? Eu começo com a tinta aqui atrás e eu vou empurrando pra frente até chegar na linha. Por isso que eu fico alisando tanto e a sombra não afina, entendeu? O que que você faz? Você deve ficar na mesma linha. Você começa e termina na mesma linha. Peguei tinta demais, mas tudo bem. Você, ó, fica aqui, ó. Você fica na mesma linha, entendeu? E não sai disso.
Então, não, você tem que começar antes e ir empurrando. Volta e vai empurrando, entendeu? Você vai varrendo a tinta pra tua linha. Por isso que eu vou alisando, vou alisando, vou alisando, a minha sombra não afina. Será que deu pra você entender o que é o detalhe? Se você começa em cima da linha e fica alisando, ele vai afinar mesmo. Então, eu sempre começo antes e eu vou empurrando a tinta até a linha. Então, eu sempre vou trabalhar com ela larga. Ela não vai afinar enquanto eu tô empurrando ela pra frente, entendeu? Se não entendeu, você me fala que qualquer coisa eu explico de novo ou até gravo um vídeo explicando isso. Acho que foi bem explicado, viu? São pequenos detalhes. Às vezes você faz e nem tá reparando, viu? Ela entendeu sim, ela falou, nossa, exatamente isso, perfeito, entendi sim, obrigado. Ai, que bom. E a Cris também agradeceu aí por você ter explicado lá por isso. A minha amada, ela fala assim, ela já fez perguntas outras vezes já também, né? Elis, e a nossa feira? É aquele esquema do Natal, vou responder pela Elis. De intercalar, né? Intercalar também, né? Porque ela já pintou bastante coisa de feira, né? Eu tô devendo pra Mara o pimentão e a uva. Tá devendo? Tô devendo. Ah, tá. Daí acaba a feira. Mas já vai tudo com... Falando em feira, sabe o que eu lembrei? Que a gente já fez o pedido e tá pra receber aí a linha de stencils novos da OPA. Vai vir stencil novo, você falou de feira agora, eu lembrei. Tá tão bonita a coleção. Legal. Então, vai intercalando, né? Pra não ficar tudo... Vou intercalando. Não esqueci, Mara, fica tranquila. É que se eu não intercalar, vai virar que nem o Natal. Você pintou alho, pintou cebola. Pintei bastante, né? Limão, pimentão. Ainda eu aproveitei ali a cebola e o alho e fiz um composê, né? O pimentão com a uva já vai ter que ser separado, não vai dar certo. Bom, fiz aqui nossa placa. Ó, como fica bem. Só assim já tá bonito, né? Gostei bastante. Quem quiser, não quiser fazer a faixa no meio, vocês podem pegar, jogar esse trabalho aqui na faixa lateral e fazer daqui pra cá essa madeira mais clara. Dá pra colocar uma frase maior, dá pra inventar bastante moda. Não precisa ser com a frase só no centro, tá? Então, eu vou deixar aqui de lado por enquanto. Vou pegar nossa frase. Gostaram bastante dessa explicação, viu, Mozão? Do quê? Da sombra? A Zilma gostou, ó. A Norma. Ai, que a bom. Mariana já tinha agradecido. Aí a Mara brincou. Ai, que bom, ela agradeceu. Não esqueço não. A Norma falou, explicação maravilhosa. A Cris falou um mínimo. E a Nádia falou, entendi um pouco mais. Legal. São pequenas coisas. Aqui. Você entendeu, mozão? Será que você já manja do sombreado? Esquece. Não? Não tem como. São só da esquerda. Mas são pequenos detalhes, viu? Com o tempo vocês vão pegando. Deixa eu prender aqui, que eu vou fazer eles em degradê. Mas que legal. Mas sempre que vocês tiverem dúvida, fique à vontade para perguntar, mesmo que não seja... Eu peguei para sombrear e no fim a Mariana ligou os pontos para perguntar, né? Mas mesmo que não esteja na peça, se vocês tiverem dúvida de alguma técnica e eu puder ajudar, não tem problema nenhum, fique à vontade. Às vezes a dúvida de uma é de todas, né? E a Tainara falou, ó, Lisa, você explicando sombreado parece tão fácil. Eu tava falando isso, Tainara, para ela, né? Que ela tem um talento, ela tem também ela pratica todos os dias, né? Mas ela tem uma facilidade muito grande de absorver. Mas eu trabalho com isso faz tempo, né, Luzão? Mas você domina, né? Mas tentar explicar para você não dá, né? Você tem que falar que você domina a mente, você consegue absorver de tal forma que para você consegue ensinar de forma simples. Porque você domina a técnica. Mas é simples, mozão. Pior que é simples, sim. Na minha cabeça é simples. Bom, agora eu peguei o cravo, vou pegar o preto e vou fazer um degradê aqui na nossa frase. Vou pôr aqui pertinho. Ai, coloquei no meio da tinta. Mas acho que vai dar certo.
Vou pegar aqui com o rolinho. Depois que você aprende a fazer isso daqui, você dificilmente quer fazer o recorte sem degradê. É engraçado. Acho que eu devia ter colocado isso aqui um pouquinho mais longe. Peraí. Ó, a Nádia falou, faço minhas as palavras da Tainara. E a Adriana Osório, buenas noites. Buenas noites, Adriana. Eu tô com um extenso aí separado para fazer na placa, mais um, mas eu vou pedir ajuda aos universitários para ver se vocês querem que eu coloque ou não. Deixei ele separadinho aqui. Ó, fica com um degradê bem bonito. Eu fiz questão de fazer com uma cor mais escura para realçar lá em cima da nossa placa, né? Deixa eu tirar aqui. Vou colocar aqui e eu vou mostrar o stencil para ver se vocês querem ou não. Vou deixar na votação. Deixa eu ver aqui. Bom, eu vou ser obrigada a pegar essa placa pra gente, porque eu adoro essa frase. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Deixa um pouquinho mais pra baixo. É uma plaquinha assim que já é bonita sozinha, mas a gente consegue dar um up nela, né? Então, ó, encaixei a frase aqui no centro. O que que eu vou deixar na votação aí pra vocês? Eu peguei esse stencil aqui, que também é da OPA, que é essa folhagem, tá? Acho linda essa folhagem, ela é um modelo que saiu junto com os stencils de Natal. Qual é a dúvida aí? Eu vou deixar vocês pra votar. De fazer os galhos aqui, ó, dos lados, um detalhe dos galhos, com o verde titânio. Cadê o meu verde titânio? Aqui, ó. Que também é clarinho. Então, vou deixar aí para vocês votarem com ou sem galhos, para finalizar nossa placa. Ó, a Mariana falou assim, gosto muito quando mostra como faz na bandeja. Ah, o trabalhado do pincel chafrado? Tá, vou lembrar nas próximas. A Ana Vali falou, Posso ó, eu pedir? fico bem animada quando tem peças diferentes, adorei. Que bom, obrigada. Ela falou, quero consciência de folhagem. Aí a Michelle falou com a folhagem. Aí Eu já vi falou, vai com ficar lindo. Legal. Aí faz 5 skins pra ficar lindo. Galhos, ó. Tem gente com galhos, com folhagem clarinha. Ai, que bom, eu queria fazer com galho também. Tem bastante. Top. Então, vamos lá. Então, vou pegar o titânio. Esse stencil de galho é lindo. Lindo, lindo, lindo. Tem gente que quer com
Galho que a gente quer com folhagem, agora. É o mesmo, mozão. Ah, tá. Eu tô escrevendo folhagem e galho, eu pensei aqui. Não, é o mesmo. Mas eu tô gostou. Sim, que bom. Eu tava querendo fazer também, acho que vai ficar bem delicado. E olha que super presente que é essa placa pro fim do ano, hein? Depois dá pra furar, quem quiser, fazer 2 furinhos aqui em cima e fazer uma armação com arame enferrujado, que é aquele arame recozido, fica uma graça. Reforça mais ainda o rústico da nossa peça. Então, eu vou pegar aqui o pincel pituá. Agora tem pincel pituá da Keramic lá no site, né? Então, tem mais tamanhos. Esse aqui é o 4, mas tem o 0 e o 0, 2 e o 6 também. Deixa eu mostrar. Não foi no sombreado, mas é no pituá aqui. Mas tem gente que é meio a meio, não mesmo, tá? O titânio, ele já é um verde na mesma paleta fria, né, que dessas outras cores que a gente tá usando. Então, ele fica delicado tranquilamente aqui. Tá? Perfeito. E quem votou lá na enquete para usar a frase do Ponopono, né? Também cabe aqui e fica certinho. Então dá para fazer as duas opções com o mesmo fundo. Vou pegar um galho diferente aqui. Vou fazer ao contrário. Vou fazer de cá para cá. Achei legal a pergunta da Cris sobre de eu ter pensado antes com o alho, a cebola. Nunca tinha parado para prestar atenção nisso. A gente acaba pegando o projeto e dando o nosso toque pessoal. É bem legal. Só que no fim a gente faz tão automático que eu não tinha nem parado para prestar atenção nisso, sabia? Sim, verdade. Ó, a Michelle tá te perguntando qual o número do arame que você usa? Olha, se tem número, você fez uma boa pergunta. Não é muito grosso nem muito fino, viu? Eu uso um proporcional. Depois eu pego o meu rolo aqui pra mostrar, mas eu não sei o número não. Na verdade, eu chego na loja, apesar que esse rolo é tão velho, né? Mas eu chego na loja, eu bato o olho e falo, é aquele. Também não parei para prestar atenção no número. Adorei. Deixa eu pegar uma colinha, aí eu já colo, assim eu posso virar a placa para vocês. A Tainara te fez uma pergunta, mas acho que você não tem ideia, né? O quê? Da Mega Artesanal. Que tem, já amiga? está disponível a compra de ingresso, nunca fui precisar de dicas, obrigado. Ai, eu não sei. Sabe que eu não sei? Eu acho que ainda não tá, Tainara. O que eu vi é pra quem quer ter o stand. Mas pra comprar o ingresso, acho que ainda não. A Josi pode me ajudar, né? A Josi pode. A Josi não tá na live, mas... Não? A Josi sabe Ó, isso. A Ana Maria Ferracina falou, Elis, no jogo de 3 árvores da MJ, fica bom fazer essa textura na árvore maior. Fica assim. Nossa, Com certeza. Essa placa, hein, Luzão? Gostou? Ficou simples e legal. Aí a Michelle explicou o porquê. Ó. Ela falou, fui comprar e tem um monte de numeração. Ah, eu vou pegar o meu aqui. Se tiver número, a gente descobre. Se não tiver, você já vê a grossura. Pior que assim, rende tanto. Eu uso muito pouco arame, né?
Mas é bom sempre ter. E rende muito porque você vai usando de pedacinho. Eu tô querendo pendurar os enfeites aqui na parede de trás, onde tá o mural. Eu acho que a hora que eu comprar os pregos pra poder pendurar tudo, já não vai ter mais parede. A gente podia comprar uns pregos, né? Né? Tá lá pro quarto também. Precisa. Adoro bater um prego na parede. Meu pai fica doido. Tem a placa que fez caminho dos Vingadores? Tem. Aquela placa que eu fiz dos Vingadores na live tá até agora sem pendurar. Olha que vergonha. A gente compra prego amanhã pra resolver isso daí. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Você perdeu alguma? Acho que não. Não? Não. Eu tô trabalhando aqui de fundo também, então às vezes eu me perco. Tô atualizando o sistema de um cliente. Aqui, assim dá pra eu virar a placa pra vocês sem cair a letra. Cadê meu pano? Deixa eu mostrar de pertinho aqui pra vocês os detalhes, né? Olha, fica super delicado. Trocando a frase aqui, dá pra vocês inventarem bastante coisa. Até um bem-vindos fica bonito aqui, porque é uma placa que combina com tudo, né? Independente da cor da porta, é uma placa super neutra. Ficou bem delicado, gostei bastante dela, viu? Ficou linda. Ficou, né? Também gostei. Deixa eu virar a câmera aqui pra vocês. Como é que dá pra pendurar ela? Com um dupla face ou ganchinho? Então, o arame que eu falei. Ah, tá. O ganchinho dá também. Quem quiser colocar o triangulinho atrás, ó, dá tranquilo. Mas se vocês furarem aqui assim, ó, 2, e furarem com a furadeira, tem que atravessar. Enrolar o arame no... Dá um raio aqui agora. Enrolar o arame no cabo do pincel e prender aqui, ficar aquela... É um arco, né? Ficar um arquinho aqui. Fica uma graça. Vocês podem até colocar num canto, se quiserem, um laço de rafia, alguma coisa mais rústica, ó. Nossa, o pai Gostei respondeu aqui, bastante. ó. Arame recozido é tudo uma textura só. Ah, é? É, foi o que eu falei, ele entende. Ah, se meu pai falou. Vou pegar meu rolo pra mexer. A Cristina Godoy falou que ficou lindo, amor. A Ana Maria também falou que ficou linda. A Zilma falou que ficou maravilhosa. A Amélia falou que ficou um espetáculo. E a Rita disse linda placa. Que bom, obrigada. Olha, Michele, meu pai acertou. Não tem número esse arame, não. Vou mostrar. Cadê a ponta? Ó. Tá vendo? Ele não é muito grosso. Ele é bem tranquilo de enrolar. Tá? Bem tranquilo. Esse aí é aquele rolinho de 1 quilo. Então, bom saber que não tem número. É mais uma que a gente não sabia. Bom, obrigada mais uma vez por ficarem aqui com a gente até o final. Que bom que vocês gostaram da peça, fico bem feliz. É sempre um desafio fazer a peça na live, né? A gente sempre imagina o que vai fazer, mas nunca sabe como é que vai ficar. A placa de hoje foi surpresa até pra mim. Que bom, fiquei bem feliz, viu? Bom, a nossa próxima live é segunda-feira, né, mozão? Sim, estaremos aqui às 8 horas, né? Se Deus quiser. E é isso. Bom fim de semana para vocês, bom descanso. Quem não é membro ainda do canal, aproveita e se inscreve. A aula dessa semana já está disponível. Como é que os membros te ajudam? Você consegue explicar? Os membros me ajudam? É. Como assim? Quando a pessoa fica como membro, tudo. O membro é um apoio, né? O pessoal acho que até olha assim, nossa, só R$ 6,99? Ela faz uma aula por semana por R$ 6,99? É a grande, como é que eu vou dizer? O que acontece? É uma forma de ser super acessível para vocês. Vamos combinar que depois de 2 anos de pandemia, qualquer coisa que esteja num valor assim estratosférico não faz parte, né? A gente sabe como é difícil ter as nossas contas em dia, empreender, ter as ideias, muita coisa, né? É bem difícil tudo que a gente faz aqui, tudo que é relacionado a dinheiro, não falo só aqui pra gente. Eu acho que para todo brasileiro tá super apertado, então o importante é que a gente consiga trazer para vocês uma coisa de qualidade, que é o essencial, a qualidade não é negociável, né? E que seja num preço acessível para todo mundo, por isso R$ 6,99. Para vocês, R$ 6,99, é muito barato. Para mim, R$ 6,99 de todo mundo faz uma diferença gigantesca.
né? Então é assim, é aquele negócio para ser bom para os dois lados sempre. Eu acredito que dá pra gente trocar experiência, eu passar um pouco do que eu sei para vocês, a gente trocar ideias. Eu gosto sempre de pedir as sugestões porque eu faço as aulas para vocês, né? Então eu acredito que sempre que seja bom para os dois lados é o certo, né? É o mínimo. Então tem que ser acessível para vocês e bom para a gente. Por isso que eu sempre falo que o Seja Membro é um apoio para a gente. O pessoal não acredita por causa do valor, mas eu acredito que se eu faço um trabalho de qualidade e trago para vocês o que eu conheço, o retorno é certo uma hora ou outra, né? Então não estranhe o valor, é isso mesmo, tem que ser bom para os dois lados sempre. Obrigada para todo mundo que tá apoiando o canal. Só a aula de hoje, a quantia de comentários que eu recebi, eu fico super feliz. Isso só instiga a trazer o melhor sempre, tá bom? Obrigada de todo o coração. Bom fim de semana para vocês, bom descanso e, se Deus quiser, até segunda-feira, tá bom? Um beijo grande. Tchau, tchau.